Então vamos à nossa última aula, a parte final do mandado de segurança. Estamos aí no slide 54. Então, em relação ao interesse processual da ação mandamental, existem algumas situações expressamente estabelecidas na legislação que inviabilizam a possibilidade de impetração do mandado de segurança. Então nós temos, que eu já me referi numa situação anterior, atos de que caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução. Então, essa é uma situação que eu já expliquei. Se há o cabimento do efeito do recurso, esse recurso tem efeito suspensivo, e para eu recorrer não é necessário prestar caução, então, esgota-se a vida administrativa para depois ir ao judiciário. Uma outra situação em que há inviabilidade é decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, certo? Em relação à questão de mandado de segurança contra decisão judicial, vamos falar mais na frente, mas é uma situação em que já a lei expressamente estabelece a inviabilidade da ação mandamental quando contra aquele ato judicial há recurso, a previsibilidade de recurso, e este recurso ele é recepcionado no efeito suspensivo. Então, a decisão judicial não produz efeitos, não tem eficácia. Se não tem eficácia, a parte não está sendo prejudicada. E também não é possível impetrar mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado, certo? Não posso utilizar o mandado de segurança como sucedâneo de ação rescisória. As decisões transitadas em julgado são atacadas mediante ação rescisória, obviamente, nas hipóteses dos vícios rescisórios estabelecidos no Código de Processo Civil. Também, em relação, não é possível a ação mandamental para buscar efeitos patrimoniais pretéritos à impetração. Então, os efeitos patrimoniais surgidos da impetração para frente serão incluídos no mandado de segurança. Mas os efeitos patrimoniais pretéritos, ou seja, eu não posso utilizar o mandado de segurança como ação de cobrança. Inclusive, é o teor de uma súmula, do enunciado da súmula 269, do enunciado 269 da súmula do STF, que diz que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, certo? Então, não tem essa finalidade. E também, como eu já me referi, não é possível a impetração do mandado de segurança contra a lei em tese. Não há o ato coator, apenas uma questão simples. Bom, em relação ao mandado de segurança contra ato judicial, então, realmente, existem algumas situações que precisam ser enfrentadas. Veja, o artigo 5º, inciso 2 da Lei do Mandado de Segurança, diz expressamente que não é cabível a impetração do mandado de segurança contra ato judicial que seja sujeito a recurso com efeito suspensivo. Então, algo que já me referi, que está dentro de uma obviedade. Se existe uma decisão que está causando prejuízo à parte daquele processo, mas a parte tem como reparar esse prejuízo, buscando um recurso, e esse recurso existe a previsão judicial, e esse recurso é dotado de efeito suspensivo, então a decisão ela não se efetiva, ela não produz efeitos no mundo jurídico. Não tem por que eu buscar uma ação mandamental se eu tenho uma figura recursal própria para isso. Agora, é possível a ação mandamental, primeiro, quando não existir a previsibilidade de recurso, ou seja, uma decisão que em determinado momento não haja previsibilidade de recurso, e aí eu posso me valer do mandado de segurança para reparar uma violação que eu tenha sofrido. Então, a jurisprudência ela caminha nesse sentido, ela autoriza a impetração do mandado de segurança contra ato judicial considerado teratológico ou absurdo, certo? Uma decisão teratológica, uma decisão absurda, uma decisão contrária à lei, certo? Existiria a possibilidade da impetração do mandado de segurança justamente para evitar a lesão irreparável causada pelo ato judicial, certo? Bom, para a gente finalizar, então vamos trabalhar agora com o procedimento da ação mandamental.
ela se faz através de uma petição escrita, né, veja aí, dirigida ao juiz competente em 2 vias, inclusive os documentos que acompanham. Então tem 2 vias, 2 petições, né, 2 vias da petição, uma para os autos, outra que será encaminhada para a autoridade coatora, e todos os documentos que instruem a inicial também deve ser feito uma cópia para instruir, né, a via que vai ser enviada à autoridade coatora, ou seja, vai a via da inicial com todos os documentos que acompanham. Essa petição inicial tem que indicar a autoridade coatora e a pessoa jurídica a qual essa autoridade coatora está vinculada, né, ou cujo nome exerce as atribuições. Está no artigo 6º da Lei do Mandado de Segurança. Nos casos de urgência, esse mandado de segurança ele pode ser impetrado, isso é uma questão óbvia, está estabelecido no artigo 4º, por qualquer meio de comunicação que facilite o acesso à prática do ato, né? Então, telegrama, radiograma, fax, qualquer meio eletrônico, né? A possibilidade da impetração da figura mandamental. Se o impetrante precisa de documentos que estão em seu poder e ele não consegue, que não estão em seu poder, desculpe, ele não consegue ter acesso porque a autoridade se recusa, então o artigo 6º, parágrafo 1º, diz que o autor pode requisitar ao juiz para que, né, oficie a autoridade que se recusa a fornecer os documentos para que ela forneça, instruindo a ação fundamental. Se houver uma falha, né, um equívoco na petição inicial, como por exemplo o que eu já me referi, a indicação equivocada da autoridade coatora, o juiz vai determinar a emenda da petição inicial, é um ato que está dentro do procedimento. E se for uma situação, um vício incorrigível, então também há a possibilidade do indeferimento imediato da petição inicial, né? Por exemplo, mandado de segurança impetrado fora do prazo da cadencial de 120 dias. Então o juiz, de pronto, indefere a inicial da ação mandamental. Mas estando em ordem, o juiz defere e vai notificar uma expressão, está aí no artigo 7º, inciso 1 da Lei do Mandado de Segurança, expressão antiga, né? Notificar, era uma forma de comunicação do Código 39, foi sendo repetida pelas leis. Na verdade, a notificação é a citação, certo? A citação da autoridade coatora para que ela preste informações no prazo de 10 dias, tá certo? E a ciência, então, notifica-se a autoridade coatora e dá ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, a qual aquela autoridade está vinculada. No mandado de segurança, a figura, óbvio, quando eu estiver trabalhando dentro com os requisitos, a figura da concessão da ordem liminarmente. Ou seja, existe a figura da liminar, que é uma tutela provisória específica do mandado de segurança, que ela é cabível aí quando houver, né, como coloquei aí, fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida. Ou seja, outra palavra que o legislador utilizou para estabelecer as premissas das tutelas de urgência, né? A probabilidade de direito e o perigo da demora, certo? Podendo, uma vez deferida a liminar, para a concessão da liminar, obviamente preencher esses requisitos, né, do fundamento relevante e a ineficácia da medida, o juiz pode condicionar o deferimento da liminar à prestação de caução, né, que é justamente para assegurar o ressarcimento da pessoa jurídica caso a liminar seja revertida, porque, como é um provimento provisório, é dado uma cognição sumária e posteriormente pode ser que o juiz agora entenda que denegar a ordem e cassar a liminar concedida, certo? Então, a figura da liminar. E o artigo 7º, parágrafo 2º, estabelece situações expressamente previstas na lei sobre a impossibilidade da concessão da medida liminar. Então, essas situações, né, não é possível. A lei expressamente veda o juiz conceder liminar. Então, que situações são essas? Não será concedida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos
e a concessão ou a extensão de vantagens ou pagamentos de qualquer natureza. Então, essas situações, como eu já disse, elas são expressamente vedadas à concessão de liminar. O artigo 7º, parágrafo 3º, traz a limitação temporal, certo? Quando ele diz que os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença. Ok? E o artigo 8º complementa dizendo que será decretada a perempção ou caducidade da medida liminar ou a requerimento do MP, quer dizer, vai ser decretada a perempção de ofício ou a requerimento, perempção ou caducidade de ofício ou a requerimento do MP, quando concedida a liminar, o impetrante criar obstáculos ao normal andamento do processo ou deixar de promover por mais de 3 dias os atos e as diligências que lhe cumprirem. Ou seja, isso é para que o impetrante, uma vez concedida a liminar, não utilize o processo de forma ilícita, né? Ou seja, já recebeu o que ele queria e agora ele vai trabalhar contra a marcha natural do processo, né? Causando empecilhos, não sendo diligente para a decisão final, né? Então, se uma situação dessa como acontece, esses prazos de 3 dias, realmente, às vezes, tem que olhar a situação concreta, às vezes, realmente, 3 dias é insuficiente, por exemplo, o impetrante fornecer um endereço que ele não tem o conhecimento, então o juiz deve olhar isso com parcimônia, mas se identificar uma atitude de negligência, de marcha contra o bom andamento processual, o juiz penaliza o impetrante e caça a liminar anteriormente concedida, ok? Feito isso, concedido ou não a liminar, então a autoridade coatora, como eu falei para vocês, será citada, a legislação usa a expressão notificada, é uma citação, só que uma citação diferente, porque é uma citação que se dá através de ofício. Esse ofício é dirigido à autoridade coatora, diretamente à autoridade coatora, a pessoa da autoridade coatora, e não ao procurador do órgão ao qual ela está vinculada, e é feita através, obviamente, através de um ofício, certo? Não se admite, aqui no procedimento de segurança, a citação naquela modalidade fictícia, por edital, né? E pelo correio também não é possível. Essas informações, como já me referi, equivalem, a grosso modo, a uma contestação, uma verdadeira contestação, onde a autoridade vai utilizar das defesas processuais e materiais, né? O procedimento de mandado de segurança não admite, é incompatível com a reconvenção, certo? Então, não é possível reconvenção no mandado de segurança. E caso a autoridade coatora não apresente as informações, isso não vai implicar em revelia, né? Até porque o interesse público ele é indisponível. O artigo 12 estabelece a necessidade de intimação do Ministério Público para manifestação. O Ministério Público aqui ele atua como custos legis, né, como fiscal do ordenamento jurídico, e óbvio que apenas naquelas situações em que houver o interesse público, ele vai manifestar, né, ele vai apontar a sua manifestação para que seja aplicado, né, ele é fiscal da ordem jurídica, então para que seja aplicada aquela questão, a melhor decisão de acordo com o ordenamento jurídico. E se ele entender que não há interesse, então ele dá uma cota dizendo que não há interesse a ser tutelado pelo órgão ministerial. Feito isso, o procedimento não comporta dilação probatória, como eu falei, né, não tem fase instrutória em mandado de segurança. Lembre-se lá do conceito de direito livre e certo. E aí vem a sentença, certo? Sentença que se preenche com os mesmos requisitos estabelecidos no CPC, com algumas peculiaridades. A primeira delas é que, por expressa previsão do artigo 25, embora eu não vejo muita lógica nisso, mas está estabelecido na lei, não é cabível condenação em honorários advocatícios em mandado de segurança. Então, o procedimento de mandado de segurança não tem honorários de sucumbência. Essa sentença ela tem natureza mandamental, porque vai ser uma ordem dirigida para o réu, para ele prestar certa conduta. É um mandamento, é uma ordem, né? Olha, faça isso, deixe de fazer isso, tá?
Não existe execução de sentença mandamental, ou seja, se a autoridade coatora, se a autoridade descumprir a ordem judicial, não precisa entrar com cumprimento de sentença, o juiz, de ofício, determina o cumprimento da decisão, utilizando as penalidades cabíveis no direito, crime de desobediência, está expressamente previsto lá no artigo 26 da Lei do Mandado de Segurança, multas coercitivas, aquelas astretes, e medidas subrogatórias que podem ser utilizadas para o efetivo cumprimento da decisão judicial. Certo? Proferida a sentença, o juiz comunica, por oficial de justiça, a autoridade coatora sobre a ordem por ele proferida e também a pessoa jurídica interessada, porque, como eu falei, ela vai ter interesse na eventual interposição de recursos, certo? E este efeito mandamental, ele incide desde logo, certo? Em relação aos recursos no procedimento, então o mandado de segurança encerra-se mediante sentença, e aí, obviamente, contra a sentença é cabível apelação. Embora a expressa previsão no artigo 14, parágrafo 1º, de que nas sentenças em que há concessão da ordem, ou seja, a procedência do pedido mandamental, então há o exame necessário, certo? Obrigatório aí a submissão da sentença ao duplo grau de jurisdição obrigatório, e aqui é uma questão específica, então aqueles elementos que, ou melhor, aquelas limitações ao reexame necessário que estão estabelecidos lá no artigo 496 do CPC, aquela questão do valor economicamente envolvido, aqueles tetos estabelecidos, ou se a questão diz respeito a precedentes já firmados nos tribunais superiores, não é nada disso, segundo parte considerável da doutrina, nada disso se aplica ao procedimento de mandado de segurança, né, que é específico e traz uma regra específica dizendo que cabe remessa necessária e não fez qualquer tipo de ressalva, certo? O artigo 14, parágrafo 3º, também estabelece que os recursos interpostos contra a decisão favorável e impetrante não são dotados de efeito suspensivo, justamente para que se dê a eficácia imediata à decisão judicial. Certo? Então não é dotado de efeito suspensivo, a autoridade que vai ter que utilizar os meios cabíveis para tentar, pelo critério júdice do convencimento, a concessão do efeito suspensivo à ordem dada, certo? Aplica-se aquela técnica do colegiado expandido, na hipótese de decisões não unânimes, no julgamento da apelação. Se a apelação for não unânime, então suspende-se o julgamento, convoca-se mais 2 membros para dar continuidade e amplia-se o colegiado diante da divergência estabelecida. E as decisões contrárias à Fazenda Pública, sempre a possibilidade do pedido de suspensão de segurança, está estabelecido lá no artigo 15 da Lei do Mandado de Segurança, onde, quando houver aquela violação à ordem jurídica, econômica, social, o ente público vai ao presidente do tribunal, que tem competência para conhecer o recurso, pedir, pelo critério político e não jurídico, a suspensão da segurança até o trânsito em julgado da decisão. Ok, pessoal? Então, com isso, concluímos a nossa disciplina, encerramos aqui o procedimento de mandado de segurança, o roteiro 3, que tratou dos procedimentos especiais da legislação extravagante. Então, agradeço aí a todos pela atenção, espero que tenham gostado e até uma próxima oportunidade. Valeu aí.